E agora sim, nós trazemos a nossa mesa redonda no dia de hoje e para falar a respeito de cadeia produtiva da carne bovina, falar em diversos temas que são relevantes para a pecuária nacional. Para falar a respeito deste assunto, eu tenho convidados muito especiais. Vou começar apresentando para o público que nos acompanha em todo o país, pela Aline Hor, da Dígito Certificadoras. Obrigado pela participação. A Geu Silveira, da NCP, está aqui conosco. Nossos companheiros de trabalho, João Pedro Dias e também Jorge Zaidan. Sejam bem-vindos. Boa tarde a todos. Vou começar falando a respeito dos temas que serão tratados no dia de hoje. Nós vamos falar sobre as exigências da União Europeia, sobre rastreabilidade, o que mudou, também sobre a contribuição do desenvolvimento da genética bovina para a redução de custos e impactos na pecuária trabalhada e também comercialização, consumo interno e também as exportações brasileiras, principalmente o nosso grande importador, que é a China. Para começar, vou falar de rastreabilidade e as exigências da União Europeia. Nós estamos num momento, e eu vou direcionar para a Aline, e aí os nossos convidados vão ficar à vontade para conversar com ela. Nós estamos num momento em que essas exigências ficaram mais tangíveis, eles se colocaram de uma disposição diferente, ao mesmo passo que a rastreabilidade bovina aqui no Brasil trouxe mudanças importantes, inclusive com a gestora do Sisbov, que é o sistema que comanda todo o processo, saindo dele, no caso, a CNA. Como é que está este cenário agora no Brasil de rastreabilidade? Aline, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabiano. Prazer estar aqui de novo contigo. Hoje, as exigências da União Europeia continuam, quem rege hoje é a Instrução Normativa 51 de 2018. Então, o que ela pede são fazendas certificadas, rastreadas 100% do rebanho. O animal tem que estar na base 90 dias dentro da base do Ministério ou 40 dias na sua última propriedade, caso seja um animal já rastreado. Então, assim, as exigências, a gente vê uma sinalização de mudança de exigência da União Europeia para os próximos anos, onde o Sisbov hoje ele não solicita nada na parte ambiental. Mas, assim, o que a gente vê é que a União Europeia está sinalizando para uma parte mais ambiental, social, trabalhista, para o ano de 2024. Muito bem. Senhores, por favor. Aline, você falou a respeito da União Europeia. No início dos anos 2000, o Brasil perdeu espaço no mercado europeu. Uma das razões que foi alegada foi a questão da certificação. Hoje, nosso maior cliente chama-se China. A China vai adotar políticas próximas a essa nos próximos anos, na sua avaliação? As informações que a gente tem, o primeiro contrato da China junto ao Brasil era que o animal ele tem que ter até os seus 30 meses. E para você validar esses 30 meses, você teria que ter a rastreabilidade. Porém, essa suposta cláusula que existe, ela foi abolida. Esquecida, por enquanto. Então, assim, o nosso mercado consumidor hoje da China, se ele falar, faça-se cumprir o contrato dos 30 meses, ela pode exigir sim rastreabilidade. Apesar que a gente acha que hoje não seria esse cenário, porque seria uma exigência muito maior e a China hoje não sinaliza isso. Mas ela pode sim, porque hoje o único mercado que existe rastreabilidade é a União Europeia, né? Nessa exigência nova, o que deve ser certificado? O lote por inteiro ou individualmente os animais? Não, individualmente, né? A gente tem uma certificação de 100% do rebanho daquela fazenda certificada. Existem outros protocolos que você pode certificar, sim, apenas aqueles animais que você tem interesse. Então, assim, eu tenho uma fazenda de cria, onde eu quero rastrear os machos, porque vão para engorda, e as fêmeas virão ficar como matriz. Existem protocolos para isso, eu só rastreio os machos e não rastreio as fêmeas. E a gente tem uma sinalização diferente da União Europeia até dezembro de 2024, algumas mudanças no cota Hilton, né? A gente vai ter aí que os animais eles têm que ser, vai ser cumprir novamente o que está escrito, os animais têm que ser identificados na sua desmama, ou seja, na sua origem. Então, assim, aos produtores e confinadores que compram animais de 0 a 12 e tal, o animal tem que vir rastreado da sua origem,
né? Isso pode afetar um pouco, já vai afetar um pouquinho do mercado da cota Hilton. A gente já não cumpre a cota Hilton e isso pode afetar muito mais o mercado da cota Hilton, porque os animais têm que vir rastreados na sua desmama, então nas fazendas de origem. O que a gente pode ter uma mudança também no mercado do bezerro, né? Dos animais. Nós vamos ter a venda de um garrote rastreado e um garrote não rastreado, podendo agregar preço para o produtor. Uma preocupação que eu tenho em relação a isso é que muita gente fatura, né, que eu digo, no governo, com impostos sobre a produtividade, que é legítimo. No entanto, o pequeno produtor não consegue rastrear, né? Ele não conseguia vacinar de aftosa, rastrear muito menos. Mesmo a gente sabendo que uma boa parte da carne bovina, a maior parte fica no mercado interno, essa gente seria muito penalizada, né? Porque eles não têm estrutura para fazer nenhum controle, muito menos rastreabilidade. Então, essa é uma preocupação que a gente tem, né? Depois, mesmo os grandes confinamentos, pelo sistema de compra de animais, eles vão ter muita dificuldade em obedecer a rastreabilidade. Com certeza, com certeza. Então, é isso que a gente está falando. Mas, assim, como a gente está falando até de legislação, nada mais vai fazer do que se cumprir o que estava escrito, né? Então, assim, hoje você tem a possibilidade de ir num leilão, de ir em algum lugar e fazer a compra do seu animal de 0 a 12 e fazer um cota Hilton, por exemplo. Aí agora não, o que está se sinalizando para 2024 é que o animal vai ter que ser rastreado na sua origem, na sua desmama. Os pequenos, até, assim, doutor Ergel, existem alguns programas que subsidiam para fazer a rastreabilidade de até 700 cabeças, né? Tem alguns programas que fazem isso. Realmente, eu acho que para eles é um custo, né? E assim, eles não vão ter esse retorno, porque eles não têm esse animal para abate, né? Eles não vão ter essa bonificação. Os pequenos produtores, às vezes, eles fazem realmente até por assentamento, essas pessoas não têm condições. Mas existem alguns programas e também existe as rastreabilidades novas, as certificações novas que estão vindo no mercado aí para fazer esse tipo de certificação. Não é obrigado, não está se exigindo nada. A única coisa é que para fazer o cota Hilton vai ter essa exigência, né? Um outro aspecto, Aline, que eu acho que vale a pena a gente abordar, o confinador, ele compra um boi em torno de 380 quilos. E esse boi, até os 380, ele fica na mão do recriador, né? Então, a gente normalmente tem o cara que desmama, vende porque recria e depois chega até o confinamento. Então, a cadeia, ela é complexa, né? E pegar simplesmente, passar a responsabilidade para o produtor, né, que é o que normalmente se faz, essa é mais uma preocupação, né, que a meu juízo, a gente deve falar, né, porque é muito simples, você chega, dita a regra e passa para o produtor, como sempre, assumir todos os custos, né? E a nossa cadeia é complexa, né? Sim. A regra estava ali, né? A gente que talvez não cumpria ela na sua literal escrita, mas e esse aí é um mercado especificamente cota Hilton. O animal Europa, se entrou um animal, ficou na fazenda 90 dias, a fazenda é habilitada, está certificada, ele vai ganhar os seus, hoje de balcão aqui no Mato Grosso do Sul, nós estamos com R$2 a mais na arroba, né? Isso varia conforme algumas negociações. Mas então, o cota Hilton seria mais 2, óbvio que seria R$4 a mais na arroba para o produtor, um animal jogando baixo aí de 20 arrobas, ou R$80 a mais por cabeça. Mas especificamente para o cota Hilton. E existem as certificações, por exemplo, assim, o produtor ele poderia ir passando essa rastreabilidade, porque o que é a rastreabilidade? Nada mais é saber onde o animal nasceu, qual que é o trajeto que ele fez até ele chegar para ser abatido. Então, eu rastreei uma fazenda no Pantanal, só os bezerros machos. Eu passei para uma fazenda de um recriador. Ele pode transferir um número, né, para aquele produtor. E aí esse recriador passou para o confinamento. Então, assim, realmente, as regras não somos nós que ditamos. Sabemos as dificuldades dos produtores, né?
mas nada mais é do que cumpra-se o que está escrito. Né? Aline, em relação a essas mudanças que nós tivemos de gestão neste momento para o Sisbov, principalmente, que acaba ficando como banco de dados de tudo que é feito no Brasil. O que isso impactou hoje nos custos de produção, também nos custos de quem faz arrastramento e também das certificadoras que trabalham com o processo? Bom, a gente tinha a gestora de algumas atribuições do Sisbov, era a CNA, onde era pago para ela os 30 centavos por solicitação de brinco. Então, vamos dizer, o produtor ele vai lá e solicita 1.000 brincos. Então, desses 1.000 brincos, ele tem o valor da certificadora e ele tem os 30 centavos, tinha os 30 centavos agregados à CNA. Já faz 2 anos que isso vem acontecendo e houve uma solicitação de aumento desse valor. E aonde as certificadoras, né, inclusive a Abicar, foi questionar, porque realmente, há 2 anos atrás, nós tínhamos uma arroba de 270, 300 reais. E hoje nós temos uma arroba de 240. Então, subiu o valor para o produtor, seria mais um custo para isso. E não foi aceito pela CNA esse acordo, porque foi solicitado que baixasse esse valor, né? Não foi aceito, e aí em reunião, Ministério da Agricultura e CNA decidiu-se que a CNA saía da gestão de algumas atribuições e voltaria para o Ministério da Agricultura. Óbvio, a gente sabe das dificuldades dos trabalhadores do Ministério da Agricultura, então assim, está tendo toda uma reorganização e a gente solicitou aos nossos produtores, às certificadoras, que tenham um pouquinho de paciência para isso, para o processo correr bem. Então, hoje não é pago mais, a gente não sabe até quando, mas assim, não é pago mais os 30 centavos por cabeça para a CNA. Muito bem. Vou mudar de assunto agora rapidinho para falar um pouco a respeito de genética e como que essa genética bovina que tem sido desenvolvida nas últimas décadas, a AGEU, ela contribuiu para a evolução do rebanho. Isso é uma questão que fica muito clara por conta de como ele se desenvolveu e o que nós temos hoje de resultado nas fazendas no Brasil, mas como que esses fatores ajudam a ter uma redução de custos. A gente está falando muito de redução de custos para o pecuarista por conta dos cenários que nós temos econômicos e como que também os bovinos e a carne bovina tem sido negociada. Boa tarde, Ageu, seja bem-vindo. Fabiano, tem um estudo do professor José Aurélio Bergman, da UFMG, que entre 60 e 90 não houve ganho genético na raça Nelore. Isso significa que o ganho genético veio a partir, né, dos programas de melhoramento genético. E aí a gente... Da DEP. Da entrada da DEP. Da DEP. E aí é muito fácil a gente verificar que há 30, 40 anos atrás nós estávamos num boi de 5, 6 anos, né, pesando 18 arrobas, e hoje a gente abate um boi de 30 meses, né? Que é comum gente no Brasil desmamando bezerros de 270 quilos acima hoje, né? E isso é o resultado do ganho genético. No entanto, se a gente pegar e for ver, a gente teve um incremento de tecnologias, da genômica, da precocidade sexual, da ultrassonografia de carcaça, mais recentemente aí da eficiência alimentar, né, que isso vai ter um impacto muito grande na cadeia, que é saber quanto custa para produzir e buscar animais de custo de produção mais barato. Então, tudo isso é fantástico. Tem preocupações? Tem preocupações. Uma delas, a gente, para agregar valor na nossa arroba, nós temos que mexer no programa de qualidade de carne. E esse programa de qualidade de carne não é fazer a base de demonstração, né? Não é você pegar lá 1000 animais, passar o ultrassom, escolher 20, matar e fazer uma festa. É fazer seleção, com identificação, com todo cuidado. Então, a gente progrediu bastante, né? Os resultados estão aí, a gente vive hoje outros indicadores, mas nós temos ainda grandes desafios pela frente. A contribuição é fantástica. E para você ter uma ideia, quando a gente fala de genômica, né, parece que ela está há tanto tempo entre a gente, está um pouco mais de 10 anos. Por favor, senhores, senhora. Eu até conheço esse estudo do professor Bergman, que fala que a DEP causou uma grande revolução, né? Antes da DEP, você via apenas o exterior do animal. E a partir
da DEP é que você começou a enxergar por dentro do animal as qualidades genéticas desse animal e o potencial que ele tinha para transmitir essas qualidades para a sua descendência. Então, de fato, hoje é difícil imaginar que a seleção seja feita sem, pelo menos, a DEP, porque já teve uma ferramenta acima dela, né, que é a genômica, né, se não me falha, se eu não estiver tão enganado, né, doutor Argeu? Então, acho que hoje é difícil pensar em seleção, melhoramento, até qualidade de carne, sem partir daí, da DEP, né? Tem um outro aspecto que a gente, falando de preocupações, nós ainda vendemos muita genética, com pedigree conhecido ou não, né, de risco desconhecido, sem avaliar. Isso preocupa, né? A quantidade de touros que se usa sem avaliação genética, tendo o pai conhecido ou não, isso não faz menor diferença, isso preocupa, né? De um lado, a gente olha as centrais, a venda de sêmen de animais jovens, bem avaliados, e isso é muito legal, né? Do outro lado, em touros ainda preocupa, a gente usa muita genética de alto risco, que a gente não tem nem ideia do que é. E em alguns casos, piores ainda, que a gente sabe que aquele animal foi avaliado e é negativo e nós continuamos utilizando. Então, uma coisa que talvez o Ministério poderia atuar é na regulamentação de sementes da pecuária bovina e leiteira também, né? Criar parâmetros para proteger o produtor, né? Se alguém quer fazer a genética errada, é um direito dele, é o patrimônio dele, a gente não pode interferir. Mas vender a outro, né? Eu acho que aí já não é legal e o Ministério deveria regulamentar, né? Criar parâmetros de garantia genética de que aquele animal que está sendo ofertado realmente seja melhorador. Ele faria o contrário do que é o objetivo do desenvolvimento genético, né? No caso, traria um atraso de evolução do rebanho que está adquirindo um animal que não tenha as convicções, né, genéticas que teriam para ter as comprovações desses dados. Porque no nosso caso da pecuária bovina, Fabiano, as transformações são lentas, né? O agricultor, por exemplo, o produtor de aves, ele não tem problema de mudar de uma marca para outra, mudar o manejo, né? Ninguém tem amor a uma marca de frango, né? Eu vou continuar criando os frangos de 1930 porque meu avô, né? Não, isso aí pode ter uma criação caipira pequena, mas comercialmente ninguém faz. Na soja, no milho, né? Na pecuária a gente tem outros valores, né? Então as transformações nossas são mais lentas, né? A gente vê os animais, em muitos casos, com emoção, né? E não sob o viés da produtividade, que deveria de ser o correto, né? Então você vê na nossa atividade a discussão sobre produtividade, que se chamar um produtor de soja aqui e perguntar se deve produzir mais soja ou não, eles vão achar que a gente está brincando com eles, né? No nosso caso, você vê embates aí de produtividade, defendendo que não se pode produzir muito, né? Que é uma coisa meio estranha, mas é o que acontece, grandes técnicos defendendo que está errado em a gente buscar altas produções. Então, no entanto, na média, nós estamos indo, nós saímos de um boi de 5, 6 anos para um boi de 30 meses, né? E eu acho que a gente já pode progredir. Eu penso que no futuro nós vamos aí para um boi de menos de 2 anos, abatendo esse boi entre 25 e 27 arrobas, né? É o que parece que o mercado está sinalizando, né? Então, e esse é o potencial das nossas raças. Esse conhecimento, você quer perguntar? Não, só rapidinho, era a questão seguinte, hoje no mundo querem colocar o boi como vilão nessa questão climática. Fala-se muito na questão do metano, 80 vezes mais em termos do CO2. Como é que o senhor vê hoje, do ponto de vista genético, as possibilidades de você selecionar também animais que têm um metabolismo mais eficiente e que no seu metabolismo emite menos gás metano, já que hoje é um vilão, querem considerar o boi o vilão da questão da mudança climática? Essa é uma boa questão. A tecnologia, tá, de eficiência alimentar começou na década de 70. Só que aí os mecanismos que se tinham eram de custos individuais, muito difícil de medir e acabou ficando um pouco em escanteio. E hoje, com os novos equipamentos, tá, que a gente tem
no Brasil, que são esses coxos eletrônicos, isso tornou viável medir animais que comem menos para altos ganhos e, portanto, emite menos produção de metano. Mas e a gente está caminhando, né? Para você ter uma ideia, essa é uma tecnologia recente. Até 2021 nós já tínhamos 45 mil animais mensurados e hoje tentando mais de 25 mil por ano das diversas raças, a grande maioria Nelore, né? Então essa eficiência alimentar, além de permitir a gente identificar, por exemplo, 2 animais para produzir uma arroba, né, quanto cada um come. E aí faz uma grande diferença, né? Pensa um confinador, se ele conseguisse diminuir em 10% a quantidade de alimentos oferecida. Seriam 10 bois que estariam a mais lá, sem custo nenhum e lucro puro, né? Então aumentaria muito a margem de segurança. Então esse assunto do metano, via eficiência alimentar, nós estamos caminhando bem, né, na identificação dos animais mais eficientes, que precisam comer menos para ter altas produções. Doutor Argel, deixa eu perguntar. Hoje a gente tem várias associações e vários tipos de avaliação, né? Algumas associações e, que nem o senhor falou, da regulamentação junto ao Ministério. Hoje, para um produtor que queira iniciar na genética, ele não fica meio perdido, tipo assim, eu vou avaliar no programa tal, aí eu vou olhar no outro programa. Ele tem que ter um parâmetro para poder escolher qual que é, para onde que ele vai, assim, nesse sentido, depois de tantas associações e programas que estão vindo no mercado, assim, e às vezes sem algum tipo de avaliação, né? Eu posso... Complementar? Pode. Porque o doutor Argel falou agora há pouco que é preciso ter um parâmetro, sim, né? E ele não falou aqui, mas fora do ar, antes de nós começarmos aqui, ele falou sobre os marcadores moleculares, que são uma ferramenta nova de avaliação genética. E hoje são 4.000 marcadores moleculares que têm informações em comum para raças de corte e para raças leiteiras. Mas já teve 20.000 marcadores moleculares, 8.000. Hoje chegou-se à conclusão de que 4.000 marcadores, isso pode aumentar, disse o doutor Argel, seria um parâmetro interessante para que não houvesse esse bate-cabeça que você está dizendo assim. Eu pergunto, esse parâmetro seria do Ministério da Agricultura, como o senhor citou? E a pergunta é, o Ministério da Agricultura está preparado para fazer esse direcionamento? Não esse ministério, mas o órgão, o órgão todo, né, está preparado para estabelecer esse parâmetro? O que interessa para o produtor que usa genética? É aumentar o lucro, né? Então, o Ministério deveria sim regulamentar, há muitos programas, isso confunde a cabeça das pessoas. Qual o programa é sério? Todos. Então, se todos são sérios, por que o ranqueamento dos animais é tão diferente? Porque as visões de seleção dos programas são muito diferentes sobre que animal buscar, tá? Tem programa que tem índices econômicos, ou seja, o animal vale o que ele produz. Tem programa que tem scores visuais, que é você olhar para o animal e dar uma nota, que chega a 47% da nota final. Ou seja, o animal, nesse caso, concorre com 53%. Por que ocorre isso? Porque esse score visual gera vínculo empregatício, então muita gente ganha com isso, né? Você, para avaliar o animal, o técnico tem que ir lá e dar uma nota para esse animal. Gera vínculo empregatício, como a BCZ, com o seu registro genealógico, também gera um vínculo empregatício. Muitas pessoas trabalham para a BCZ. O que o Ministério tinha que regulamentar? Índices de produtividade, né? Criar índices de produtividade e dizer para os programas, olha, vocês têm que buscar esses índices de produtividade, e essa é a regra, né? Respeitando as características de cada um, mas o Ministério deveria buscar índices de produtividade econômica, qual é a fórmula em que o produtor mais ganha, né? E isso a gente tem conhecimento mundial, né, de como buscar essa alta performance. A questão que o Zaidan comentou é muito interessante também. Quando a gente tem mais painéis, né,
de marcadores de genômica, é muito bom porque o preço cai. Então, ninguém quer que não tenha mais painel, nós queremos que tenham mais painéis. Quanto mais concorrência, menor o preço, e isso é muito bom para nós. No entanto, quando você junta painéis para avaliar, você usa os marcadores em comum, tá? Então, não adianta um painel A falar que tem 100 mil, 70 mil, para o programa de melhoramento genético isso não é importante. Os que têm em comum é que são usados, né? Se você tem 70 mil num e 50 no outro e 4 mil em comum, são esses 4 mil que são usados para avaliar, os outros todos não servem para fazer as avaliações. O que o Ministério poderia fazer? Se isso ocorrer dos programas, porque é um negócio novo e talvez eles não tenham essas pessoas lá com conhecimento nessa área, mas criar um painel único, ou seja, se amanhã alguém quer fazer um novo painel, que seja bem-vindo, respeitando um mínimo de marcadores que deveria de estar em todos os painéis, que é para conectar os painéis e aí cria-se uma robustez na avaliação. Então esse é um outro assunto, né, que a gente poderia estar debatendo, que é criar um parâmetro entre painéis, né, que realmente hoje a gente tem 2 grandes painéis no mercado e não tem como pedir para o produtor gastar mais com um ou com o outro, né, ele tem que buscar o de menor valor, né, mas precisa, na hora de juntar, se junta pelos marcadores em comum. Senhores, vou mudar de tema mais uma vez agora e eu vou falar alguns números. Eu gostaria que a Aline, Argeu, João Pedro, Zaidan ficassem atentos a eles. O primeiro dado que eu vou trazer aqui é da Fundação Getúlio Vargas e ele mostra como que houve um recuo dos 13 principais cortes de carne bovina para o consumidor final na praça pesquisada, que é São Paulo. Nos últimos 12 meses, a queda foi de 4,48%. A sazonalidade considerada é o mês de junho, portanto, corte é em junho de 2013. Um outro dado aqui que eu vou trazer é em relação ao indicador boi-cepeia. Considerando também a média do mês de junho, há um recuo de 26% comparado ao mesmo período sazonal do ano passado. E se considerar aqui a questão que é colocada em relação ao mercado atacadista de carne bovina, carne com osso, a queda no mesmo período é de 28,9%. Então, tivemos queda nesses 3 fatores. A última queda que eu vou citar aqui é no comércio varejista de carne bovina, aí já sem osso, trazendo aqui uma queda de apenas 13%. João Pedro, aí eu levo para você esse questionamento, para que todos participem, mas temos algumas questões hoje no Brasil que são o valor da tonelada da carne bovina nesse mesmo período, junho de 2023, tem uma média da tonelada exportada em $5.045. Ano passado, mesmo mês, teve uma média de $7.012 na exportação de carne bovina pela indústria frigorífica. O arroba do boi eu já disse aqui como que ela caiu nesse mesmo período. E nós temos o maior consumidor de carne do Brasil é o próprio brasileiro. Como resolver essa equação neste momento, já que é necessário que se tenha uma demanda maior para essa carne bovina e ela está reprimida? A questão de demanda de alimentos, você está muito em função de renda. O que está acontecendo no Brasil? Você tem as famílias muito endividadas, você tem uma redução no poder de compra do brasileiro, nós temos uma carga tributária muito alta. Soma tudo isso, você faz com que sobre pouco dinheiro para dona de casa comprar. Então ela chega no supermercado e vê a carne, frango, suíno. Ela vai comprar ovo. Ovo hoje é a principal fonte proteica no Brasil. Nós estamos consumindo 250 ovos por habitante ano. Isso de mamanda caducando. Por quê? Por causa de renda. A questão do preço do mercado internacional caiu. Se você avaliar hoje, o grande comprador nosso chama-se China. Foi o preço da carne subiu no mercado internacional porque a China, uma hora para outra, passou a ser a maior importadora de carne bovina. Ela hoje, de acordo com o Departamento de Agricultura americano, é a maior importadora de carne bovina do planeta. E o Brasil detém uma fatia significativa desse mercado. Na China, fala-se que houve uma recuperação na produção de carne suína, que era a fonte proteica deles era a carne suína. Mais de 50 milhões de toneladas por ano. Hoje já chegou nesse mesmo patamar.
E isso pressiona o preço das carnes na China. E também fala-se que a China está com uma situação de economia não tão crescimento, não está tão dinâmico como foi no passado. Mas o crescimento deles esse ano é 5%, comparado com o Brasil é muito dinâmico, mas para o padrão chinês parece que não é tanto assim. Então você tem, de um lado, a questão de demanda interna, basicamente por questão de renda do brasileiro. Do outro lado, você tem um grande comprador nosso, que é a China, pressionando para comprar mais barata. Ela foi o fator que puxou, se você olhar os preços da carne bovina no Brasil, a partir do segundo semestre de 2019, você vê um crescimento explosivo. Por quê? Porque a China entrou no mercado para comprar carne para suprir a queda violenta que eles tiveram na produção de carne suína. Hoje não, hoje nós estamos vivendo um momento que eles estão atendidos nesse aspecto dessa fonte, porém, eles estão pressionando para que você tenha baixar o preço. E o outro problema do preço da arroba no Brasil, você tem uma certa disparidade na cadeia. Você tem 3 grandes redes de frigoríficos na parte de produção, você tem 230 mil pecuaristas no meio e tem 7 ou 8 grandes varejistas na outra ponta. Há um certo desequilíbrio que teria que ser mais harmônico o processo, e o que não acontece hoje no Brasil. Concentra no frigorífico e concentra na distribuição. Querem participar? Alguma pergunta? Por isso é que eu vejo, voltando ao assunto da rastreabilidade, é que um cenário como esse é que não estimula o pecuarista a pensar em rastrear, fazer a rastreabilidade do seu rebanho. Para mim, a impressão que eu tenho é que a rastreabilidade está muito distante do dia a dia do pecuarista. Por quê? Não tem uma palavra muito importante da indústria. Eu acho que a indústria tinha que ter a sua participação nisso. Ela faz o programa de bonificação? Sim, faz o programa de bonificação, dá 5%, dá 8%, dá 10%? Sim. Porém, quem me garante, eu que vou fazer a rastreabilidade, quem me garante que amanhã... É porque você ter 10% de 340, como você disse, é uma coisa, e ter 10% de 230 e 240 já tem uma diferença muito grande. Só que o custo da rastreabilidade se manteve, né? Então, eu acho que é um cenário ainda muito distante para o pecuarista pensar em fazer a rastreabilidade do seu rebanho. Mas de acordo com a Aline, tem bem menos, R$2 na Quatarrilto, né? E a Quatarrilto, com certeza, ela deve ter um preço bem maior do que esses 5 mil, que é a média hoje no Brasil. 5 mil, um pouquinho menos de 5 mil hoje, 4.900, 4.800 por tonelada de carne bovina. Então, também acho que nesse ponto há uma necessidade dos frigoríficos que têm condições de atender esse mercado, remunerar melhor o produtor. Como a gente não sabe essa abertura, a gente não sabe como que é pago o contrato para eles, enfim, a gente não sabe o que eles ganham, né? Então, assim, a única coisa que é repassado no início, 2008, sei lá, nessa época, teve produtor que ganhou R$10 a mais na arroba. Eram R$10 a mais na arroba. Aí foi baixando, né? A gente não sabe se esse dinheiro que vem está indo para outros tipos de incentivo e não só para o produtor Europa, né? Que seria... ele poderia ser, sim, cotado em percentuais, então, o percentual da arroba que sobe ou que desce, enfim. E a gente estava conversando, o doutor Ergel estava falando uma coisa muito interessante. O produtor, hoje, ele tem uma cabeça de pensar na rastreabilidade só na bonificação. Mas se ele soubesse, não precisa ser rastreabilidade Sysbov, não. Pode ser qualquer brinco de manejo que ele numere à mão, 1, 2, 3. E se ele pegasse essas informações para gerir a sua fazenda individualmente, a gente teria outras situações, né, doutor? A gente estava conversando. O conceito das boas práticas agropecuárias. Por que eu vou adotar boas práticas? Porque eu vou ganhar mais lá na frente? Pode ser que eu ganhe. Sim. Mas o mais importante, se eu adotar as boas práticas, é que eu vou ter a fazenda organizada. Isso já é um ganho muito importante. Tem um outro aspecto aí, Fabiano, que é o seguinte. Por que a arroba foi tão alta aqui? Porque tinha uma guerra entre o Trump e a China, né? Um retalhando o outro, que era muito bom para nós. Né? Pena que acabou. Né?
Mas era muito boa aquela guerra lá, os produtores americanos muito bravos, porque estavam tendo dificuldade em colocar seus produtos e nós navegamos bastante nesse meio. Depois aqui nós temos uma grande safra de bezerros, né? O bezerro estava valorizado, nós aí tivemos as matrizes, tivemos uma grande safra. Junto com isso, né, nós tivemos uma saída muito grande de áreas da pecuária e que nós não estamos abrindo mais na mesma velocidade. Por exemplo, saiu aí de 2 a 3 milhões de hectares para produção de grãos, está saindo 100 mil hectares no norte de Minas para placa solar, tá? Está saindo muitos mil hectares aqui no Mato Grosso do Sul para eucalipto, né? Com grandes projetos de eucalipto. Então, esse gado que estava nessas passagens está sendo deslocado para o frigorífico e super ofertando. E, além disso, nós temos uma economia, nesse momento, que todo mundo está segurando, porque não está claro os rumos da economia, né? Então, nos afeta e afeta todos os setores. Não há investimentos porque nós não sabemos o tamanho da conta que vem, né? A gente sabe que vem, mas ninguém hoje, nenhum especialista arrisca dizer qual que é o tamanho da conta que nós vamos pagar. Então, acho que tem vários fatores nesse meio, né, que nos seguram. E outra coisa, como o João Pedro falou, nós vivemos uma cadeia pecuária com segmentos diferentes. Está o produtor de um lado, a indústria frigorífica de outro e o consumo de outro, o varejista, né? E cada um tem interesses próprios, né? Como a indústria frigorífica e o varejo são mais organizados, nós pagamos a conta porque a gente não tem associações que nos representem, né? Ou com pequenos exemplos, né? Mas a gente, né, os produtores não são articulados, né? Então, a gente é a parte frágil desse processo. Doutor João, se hoje a China chegar e falar assim, não compro mais, não quero mais, já superpopulei os suínos, o que vira de nós? Eu vejo o seguinte, o Brasil e China são economias mais ou menos complementares. Eles nos fornecem muito equipamento, hoje as nossas casas estão cheias de placa solar, vem da China. E um regime fechado, como é o regime político chinês, a última coisa que ele vai deixar faltar é comida. Então, essa geração mais nova que saiu do campo e veio para a cidade, os filhos já estão estudando em universidades, já foram para o exterior, aprenderam a comer carne bovina. Esse é o nosso grande apelo que nós temos lá. Eles aprenderam a comer. A participação ainda é pequena, 7 quilos por habitante ano, comparado com o suíno, com o frango, mas eles aprenderam. Então, esse é um papel que o Brasil tem que fazer um esforço maior. Nós fizemos uma entrevista há tempos atrás, eu e o Zaidan, com a Dida Agrícola no Brasil, lá em Beijing. E ela comentava, olha, o Brasil tem que ter uma participação mais efetiva aqui na China, mostrar a nossa carne. Marketing lá, ou fazer joint ventures com distribuidores chineses. O e-commerce na China hoje é uma coisa fantástica, o comércio eletrônico lá. E vai chegar também na carne. O Brasil não tem. Então, os frigoríficos nossos estão fazendo, os 2, 3 estão fazendo isso. Teria que ter mais gente fazendo esse trabalho e a carne sair embalada aqui do Brasil, por que não? Isso aí já em mandarim lá para o mercado. Porque quando você... Os suínos, João, fazem muito bem isso nas grandes feiras, na Alemanha, no Oriente Médio, né? Então eu acho que o setor, e outra coisa, trazer os formadores de opinião chineses para conhecer como é que se produz carne aqui no Brasil. Se o chefe da COP26 lá em Glasgow não conhecia a produção agrícola brasileira, o chefe que foi todo, imagina o cidadão chinês lá. Agora, se nós trouxéssemos ele, chegar na fazenda do Argeu, mostrar para ele, olha, aqui o animal, o ruminante faz o papel que tem que fazer, ele come capim, ele transforma essa fibra em proteína de alta qualidade. Eu acho que está faltando isso aqui. O chefe da Apex lá em Beijing fez uma declaração muito infeliz dele, dizendo que o Brasil tem pecado. O Brasil não tem, o Brasil tem vantagem, o Brasil tem uma produção sustentável que é um exemplo no mundo. E nós temos que mostrar isso para o mundo. Não adianta a mulher de César parecer honesta, ela tem que ser, ela tem que parecer, então nós temos que mostrar isso. Eu acho que falta uma política mais agressiva e o setor da pecuária tem uma participação mais efetiva.
E, João, vou direcionar mais uma pergunta, mas só fazer um comentário. Está mais prático, né, um debate recente, está mais prático hoje a China, numa eventual disparada de preço de carnes, exigir rastreabilidade no Brasil como forma de criar algum tipo de barreira do que parar de comprar carne. A tendência, inclusive, é de esse volume até ficar mais elevado. Vou fazer um questionamento, Zaidan, porque isso acontece comigo e com certeza acontece com o Jorge Zaidan também. Diariamente a gente traz as cotações de mercado, aqui a gente usa cotações agrícolas, né, e as de pecuária, e as agrícolas dificilmente têm alguma variação, elas são muito parecidas, independente da fonte, elas são as mesmas. E aí eu sou questionado por amigos, por pessoas próximas, que eu vendia a soja, vocês trouxeram a soja a 118 no Mato Grosso do Sul, eu vendia a 110, eu vendia a 111, e você verifica lá as formações ali, e nós realmente temos algumas diferenças na hora da negociação. No Brasil, aí, no programa Mais Pecuária, que o Jorge Zaidan apresenta, o Zaidan traz várias fontes para falar do mesmo assunto, até por conta desses distanciamentos. E o que nós temos visto, Zaidan, aí falando independente da fonte, é que aquela distância entre a arroba do boi comum e a arroba do boi China, né, aquele gap, em alguns casos praticamente não existe mais. Como é que a pecuária tem reagido a isso para quem termina esse animal e vende para a indústria? Essa diferença já foi maior entre as fontes de informação. Hoje, no caso do programa O Mais Pecuária, nós trabalhamos com os dados da Scott Consultoria, com os dados, o indicador CPEA, que é formado em São Paulo, e mais recentemente, com muito sucesso, diga-se de passagem, o indicador Datagro. O Datagro recentemente criou um indicador até para servir de parâmetro com o indicador CPEA, o Exalc, que sofria muitas críticas, tinha muitas críticas, muitas reclamações, já que era um indicador tido como referência até para travar preços na Bolsa. Então, o Datagro criou esse indicador com uma metodologia diferente. Ao invés de você buscar no frigorífico quanto você pagou, o pecuarista que fez negócio com o frigorífico é que informa, ó, eu vendi por tanto. Claro que tem uma maneira de você auditar para que não haja informações erradas, e isso tem sido muito bem aceito pelo produtor também. Então, eu já tive muitas reclamações quando a gente divulgava uma cotação e a pessoa dizia assim, me fala onde é que é, porque eu vou entregar meu boi na hora para ele, porque era uma cotação um pouco melhor, né? Mas hoje não, elas são muito parecidas, estão muito próximas. O boi China é que tem uma diferença. Por exemplo, a Scott, a Grifato trazem até R$10, não hoje, eu não tenho esse número atualizado, mas R$10, R$7 o boi China, R$5 o boi China. Datagro já fala de 7 até 30, até R$40 de ágio para o boi China. É porque a maneira de apuração é diferente. E eu vejo também a questão de plantas habilitadas para exportar. Se você pega Mato Grosso, que é um grande, Rondônia, agora que tem um frigorífico habilitado lá, então quando você tem poucos frigoríficos habilitados, os frigoríficos sentam em cima do preço. Olha, eu vou comprar menos de 30 meses, mas vou pagar R$5. Se tem uma disputa maior em São Paulo, entre os grandes confinadores, talvez aí aumenta a diferença. A questão da China, ela criou o AC e o DC, antes da China e depois da China. Queremos ou não, mudou o mercado. E foi um fator que ajudou muito a produzir animais mais precoces. E outra coisa, esse animal que fala, bem 30 meses, tudo bem, vai para a China, não sei se todo animal vai para a China, mas os cortes que ficam no Brasil é corte de carne premium, que deve ser um preço bem melhor do que o preço que a gente escuta falar do dianteiro e do traseiro.